Oi, meu nome é Ana. Eu vou dar para vocês as aulas de inglês do cursinho Acreditar. Bem-vindos à aula número 1 de inglês com o tema Técnicas de Leitura. O objetivo dessas aulas é ajudar vocês a compreenderem os textos em inglês que vocês possam encontrar nas provas e durante a vida. Os objetivos dessa aula: identificação de cognatos, identificação de palavras repetidas e termos parecidos e como eles se relacionam com o tema, identificação de pistas tipográficas, seleção de informações importantes do texto que ajudem a compreender o contexto geral. Vamos começar falando sobre os termos cognatos. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido às origens das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na forma, e são muito usadas na língua inglesa, representam cerca de 30% de um texto em inglês. Não há registros da existência de um texto em inglês que não apresente pelo menos uma palavra cognata com a língua portuguesa. As palavras cognatas são palavras que têm a mesma origem, grafia igual ou semelhante e significado idêntico. Então, são palavras que vocês vão bater o olho no texto e vão saber o significado, porque elas têm a grafia muito parecida com palavras em português que têm o mesmo significado. Por exemplo, creation significa criação, comedy significa comédia, competition significa competição, different significa diferente, e assim por diante. São palavras que você vai ler e você vai ser capaz de entender o significado, porque elas são muito parecidas com palavras do português. Existem também os falsos cognatos, que são palavras com grafia semelhante, origem e significados diferentes. Os falsos cognatos são palavras cuja grafia nos dois idiomas é semelhante, mas a origem em ambas as línguas é distinta, fazendo com que o significado das palavras em idiomas diferentes seja diferente. Existem dois tipos de falso cognato: os estruturais, que diferem na estrutura gramatical, possuindo uma semelhança na grafia, mas não possuem o mesmo sentido e o mesmo uso em ambos os idiomas. E tem do tipo lexical, que são palavras que possuem a mesma grafia, mas a tradução é diferente, alterando o sentido real da palavra. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de falsos cognatos. Actually significa realmente, borrow significa emprestar, call significa telefonar. Por exemplo, a palavra actual. Ela tem a grafia bem semelhante à palavra no português atual, mas o significado de actual não é atual. O significado de actual é real. E a palavra atual tem outra tradução para o inglês, entendeu? Então, os falsos cognatos são palavras que você tem que ter cuidado na hora de ler o texto, porque são palavras que parecem palavras em português e você vai achar que é um cognato, mas elas têm um significado totalmente diferente. Outro exemplo de falso cognato é a palavra college, que se você for puxar pela grafia, parece que a tradução da palavra college é colégio, mas na verdade a tradução de college é faculdade. Então, os falsos cognatos são termos que a gente tem que ter muito cuidado quando achar num texto em inglês. Agora, nós vamos ver um trecho do filme Lilo e Stitch e a gente vai tentar junto identificar os cognatos e os falsos cognatos que a gente achar, ok? Lilo! Lilo! Open the door, Lilo! Go away. Lilo, we don't have time for this. Leave me alone to die. Come on, Lilo, the social worker's gonna be here any minute. Some room for broken lovers to cry. Think it's so lonely, baby. Think it's so lonely. You are so finished when I get in there. Well, they've been so long on the street, we'll never look back and think it's so. Oh, I'm gonna stuff you in the blender, push puree, then bake you into a pie and feed it to the social worker. And when he says, this is great, what's your secret? I'm gonna say, love and nurturing. E aí,
Conseguiram identificar algum cognato ou algum falso cognato? Vamos voltar e ver junto, então. Nessa cena, quando a irmã da Lilo fala "Come on, Lilo, that social worker's gonna be here any minute", a palavra minute é um cognato. Lembra que a gente falou? Ela tem a grafia bem parecida com a palavra minuto. E minute é a tradução da palavra minuto no inglês. Então, minute é um cognato. A palavra social também é um cognato, porque a tradução de social é social, e a grafia é exatamente a mesma. E nessa cena, que está dizendo "Oh, I'm going to stuff you in a blender and push puree", o termo push significa empurrar, em português. Mas se a gente fosse traduzir push pela grafia, a gente pensaria que significa puxar. Então, é um termo falso cognato, porque push, apesar de se escrever como se fosse puxar em português, tem um significado exatamente oposto. Push significa empurrar, então é um termo falso cognato. Nessa cena também temos outro termo cognato, a palavra secret, que pela grafia a gente imaginaria que significa segredo, e é exatamente o que significa. Então ela tem a grafia e o significado parecido. Secret é um termo cognato. Agora vamos dar uma olhadinha nesse texto. Sandra is very beautiful, young and successful. She's a famous actress. She's also very rich. Her house near the beach is big and beautiful, and her car is very expensive. Her fans love her. But is she happy? Sandra says, "Yes, I'm young, rich, beautiful, and famous. People think rich people are happy. That's not always true." Sandra's brother Mike is her manager. He says, "Sandra is only 18. She enjoys acting and entertaining people, but she's not happy. She doesn't like being famous." "It's true," Sandra says. "I'm never alone. Reporters are everywhere. Wherever I go, they're there. They're outside my house all the time. That's so annoying." Para começar, eu selecionei uns termos que são parecidos em português, que seriam os nossos cognatos. Então, por exemplo, a palavra famous é muito parecida a grafia com a palavra famosa, e é exatamente isso que significa. Na frase, quando está escrito "She's a famous actress", o significado é "ela é uma atriz famosa". Famous é um termo cognato com a palavra famosa. Além disso, car é muito parecido com a palavra carro, fans é muito parecido com a palavra fãs, e entertaining é muito parecido com a palavra entreter. Mesmo que você não saiba ler inglês, existem termos que podem te ajudar a entender o que o texto está falando. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma atriz famosa, que tem um carro, fãs e que gosta de entreter. A gente já tem uma ideia do que o texto está falando. Além disso, existem palavras repetidas no texto que podem também te ajudar a entender sobre o que ele está falando. As palavras repetidas em um texto possuem um valor muito importante. Um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro do texto. Muitas vezes, para não repetir o termo, o autor utiliza sinônimos das mesmas palavras para não tornar o texto cansativo. Se a gente olhar para os termos que estão repetidos nesse texto, a gente também pode ter uma ideia melhor do que ele está falando. Eu destaquei aqui as palavras que mais se repetem. Por exemplo, beautiful, young, famous, rich, happy. Essas são as palavras que mais se repetem. E o que elas podem nos contar sobre o texto? Beautiful. A tradução de beautiful é bonita. Então, na frase, quando aparece Sandra is very beautiful, o significado é Sandra é muito bonita. E, de novo, quando a palavra aparece, ela também está falando da Sandra. Então, a Sandra está falando, yeah, I'm young, rich and beautiful. Ela está dizendo, sim, eu sou jovem, rica e bonita. A palavra young também se repete, ela significa jovem. Tem uma expressão que o irmão da Sandra usa que tem o mesmo significado com outras palavras. Quando ele diz Sandra is only 18, ele também está dizendo que ela é muito jovem, porque ela tem só 18 anos. Outra palavra que se repete é a palavra famous, que é para expressar o quão famosa ela é, e rich, para dizer como ela é rica.
Esses termos aparecem muito porque o autor quer que você saiba que ela é bonita, jovem, famosa e rica. Outra palavra que se repete 3 vezes é a palavra happy. Por que aparece a palavra happy? A primeira frase é uma pergunta e ela está dizendo, but is she happy? A tradução dessa pergunta é, mas será que ela é feliz? Então, assim, o texto está te dizendo que ela é beautiful, que significa bonita, que ela é young, que significa jovem, que ela é famous, que significa famosa, e que ela é rich, que significa rica. Quando ele faz essa pergunta para você, but is she happy? Ele está dizendo que, apesar dela ter todos esses atributos, ele está questionando se ela realmente é feliz. E aí o resto do texto gira em torno disso. A Sandra diz, sim, eu sou jovem, rica, bonita e famosa. As pessoas pensam que pessoas ricas são felizes, mas isso não é sempre verdade. Isso está no 2º parágrafo. Então, tá vendo que mesmo sem entender o significado de todas as palavras, por exemplo, você pode não saber o que significa a palavra everywhere. Ok, não tem nenhum problema. Mas prestando atenção nos termos cognatos e prestando atenção nas palavras que se repetem, você já tem uma ideia sobre o que o texto está falando. Durante uma prova, durante um vestibulinho, isso pode te ajudar, porque mesmo que você não consiga traduzir o texto e entender ele 100%, olhando essas palavras que se repetem e os termos cognatos, você pode ser capaz de responder as perguntas da prova, e isso pode ajudar muito. Também, para ajudar a gente a entender os textos em inglês, existem as pistas tipográficas. As pistas tipográficas são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. Atenção com datas, números, tabelas, figuras, etc. São informações também importantes no texto, apesar de não estarem no texto em si. Outros recursos que também são pistas tipográficas são 3 pontos, que indicam a continuação de uma ideia que não está ali exposta, o negrito, que dá destaque a algum termo ou palavra, o itálico, que também destaca um termo, as aspas, que salientam a importância de alguma palavra, os parênteses, que introduzem uma ideia complementar, e assim por diante. Por exemplo, no texto que a gente estava vendo, tem algumas pistas tipográficas, tipo as aspas. Você consegue ver que antes da aspa está escrito Sandra says? Então, quer dizer que esse texto aqui, entre as aspas, ele é uma fala da Sandra, porque says significa diz. Sandra diz, abre aspas, aí vem a fala dela e fecha aspas. Então, nesse caso, as aspas servem como uma pista tipográfica para a gente entender que essa parte do texto é diferente das outras. Acontece também aqui, quando o irmão dela está falando, e aqui de novo, quando a Sandra fala de novo, entendeu? Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, nesse parágrafo curtinho, para a gente treinar um pouquinho tudo que eu disse até agora. Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter books she is famous for. Só de bater o olho, a gente já identifica que tem palavras que podem ser cognatos aqui. Por exemplo, a palavra announced é muito parecido com anunciar. Plans é muito parecido com planos. Publish é mais ou menos parecido com publicar. Adults é parecido com adultos. Different é parecido com diferente. Famous é parecido com famoso. Além disso, os termos que a gente encontra nesse parágrafo também ajudam a gente a entender sobre o que está falando. Por exemplo, a palavra author, que quer dizer autor ou autora, se relaciona com a palavra publish, que é publicar, novel, que significa uma história, um enredo, e books, que significa livros. Então, vamos pensar assim, a gente tem a palavra autora, história, publicar, livros, Harry Potter. Então, você já sabe mais ou menos sobre o que o texto está falando, entendeu? Esse, por exemplo, é só o primeiro parágrafo de um texto que caiu no vestibular, que caiu no Enem há uns anos atrás. Mesmo que você não consiga totalmente traduzir esse primeiro parágrafo do texto, só de você utilizar essas técnicas que a gente conversou, dos cognatos, dos termos parecidos, dos termos repetidos, você já vai começar lendo o texto, tendo uma ideia sobre o que ele está falando, tendo uma ideia do contexto.
Se você aplicar essas técnicas no resto do texto todo, você vai ter uma ideia muito melhor do que ele está dizendo e vai ter uma chance muito maior de acertar as questões sobre o texto, entendeu? Então, mesmo que você não entenda inglês, mesmo que você não tenha todo o vocabulário ou toda a gramática, não tenha tanta prática e não consiga traduzir 100% do texto, essas técnicas que eu ensinei são para vocês usarem e aumentar as chances de vocês acertarem as questões na prova, tá bom? Pessoal, por hoje é só isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de assistir as próximas aulas do primeiro bloco das aulas de inglês, porque a gente vai continuar falando sobre interpretação de texto e técnicas de leitura. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.